A história oficial costuma ser escrita por vencedores que preferem omitir os nomes daqueles que, nas sombras, apertaram as mãos que os heróis não podiam tocar. Em 1942, o mundo estava em chamas, e a maior democracia do planeta estava de joelhos diante da ameaça submarina nazista. Os portos de Nova York, o coração pulsante do esforço de guerra aliado, haviam se tornado um ninho de sabotagem, incêndios e espionagem. Navios cargueiros explodiam antes mesmo de cruzar a Estátua da Liberdade, e a Marinha dos Estados Unidos percebeu, com um misto de humilhação e desespero, que não mandava em suas próprias águas. O governo federal tinha o exército, mas a máfia tinha as chaves de cada doca, cada guindaste e cada sindicato. Foi nesse cenário de caos que ocorreu a aliança mais improvável e secreta da Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos foi bater à porta da cela de Charles Lucky Luciano. Condenado a 30 anos de prisão, o homem que o Estado tentou destruir tornou-se subitamente o único que poderia salvá-lo. Em troca de uma cooperação que os livros de história raramente mencionam, Lucky Luciano transformou o submundo em uma extensão da inteligência naval, provando que o patriotismo para um gangster é apenas uma questão de oportunidade. Esta é a história de como o inimigo público número 1 tornou-se o aliado secreto que os Estados Unidos nunca admitiram ter, mas sem o qual o dia D talvez nunca tivesse acontecido. O ano era 1942, e o clima em Manhattan era de paranoia constante. O transatlântico SS Normandy, convertido em navio de transporte de tropas e rebatizado como USS Lafayette, pegou fogo e tombou em seu pier no rio Hudson. Para o público, foi um acidente. Para a inteligência naval, foi o sinal definitivo de que infiltrados alemães estavam operando livremente nas docas. A Marinha tentou vigiar os portos com seus próprios homens, mas os estivadores e marinheiros viviam sob uma lei diferente. A lei do silêncio. Ninguém falava com oficiais de farda branca. O terceiro distrito naval estava cego. Foi então que o comandante Charles Haffenden teve uma ideia que beirava a traição. Se você quer controlar as docas, você precisa falar com quem as possui. Ele não precisava de recrutas. Ele precisava de homens feitos. O problema era que o dono das docas, o homem que comandava o sindicato dos estivadores com mão de ferro, estava apodrecendo na prisão de Dannemora, no estado de Nova York. Lucky Luciano estava cumprindo uma sentença pesada, mas seu poder não havia diminuído 1 milímetro. A Marinha, através de advogados e intermediários de alto escalão, organizou o que seria conhecido como Operação Submundo. Eles transferiram Luciano para uma prisão mais confortável e próxima da cidade, Great Meadow, para facilitar as visitas. O pedido era simples e brutalmente pragmático. A máfia deveria garantir a segurança dos portos contra sabotadores nazistas e fornecer informações sobre contatos na Sicília para a futura invasão da Europa. Luciano, sentado em sua cela, que agora recebia visitas de oficiais do governo em vez de capangas de rua, entendeu o jogo imediatamente. Ele não era um patriota no sentido romântico da palavra, mas era um estrategista supremo. Ele sabia que o governo dos Estados Unidos tinha uma memória curta para favores, mas uma dívida de guerra era algo que poderia ser cobrado com juros altos. Ele deu o sinal verde. Do dia para a noite, a atmosfera nos portos de Nova York mudou. Os estivadores que antes ignoravam os agentes navais, agora eram os olhos e ouvidos da Marinha. Qualquer estranho que fizesse perguntas demais sobre horários de navios ou cargas de munição não era preso. Ele simplesmente desaparecia no Hudson ou era entregue à inteligência naval com instruções claras. A máfia montou uma rede de contra-espionagem que o FBI jamais conseguiria replicar. Bartenders, prostitutas e carregadores de malas foram transformados em informantes. Em 6 meses, a sabotagem nos portos de Nova York caiu para 0. Luciano havia provado que o controle territorial da Cosa Nostra era mais eficaz do que qualquer departamento governamental. Mas o favor não parou por aí. Quando os aliados começaram a planejar a Operação Husky, a invasão da Sicília, eles se depararam com um terreno hostil,
montanhoso e controlado por uma população que odiava o regime de Mussolini, mas desconfiava de estrangeiros. Novamente, a Marinha recorreu a Luciano. Lucky forneceu mapas detalhados das costas sicilianas, nomes de contatos locais que odiavam os camisas negras do fascismo e, dizem os relatos mais sombrios da época, até mesmo lenços de seda bordados com a letra L, que serviriam como salvo-condutos para as tropas americanas que desembarcassem em território controlado pela máfia siciliana. Luciano estava usando a Guerra Mundial para restabelecer os laços entre a máfia americana e a original, que havia sido quase dizimada pela perseguição implacável de Mussolini. Para Lucky, ajudar os Estados Unidos era o caminho mais rápido para retomar o controle total de sua terra natal. A invasão da Sicília foi um sucesso retumbante e surpreendentemente rápido. As tropas americanas avançaram por vilarejos onde eram recebidas não como invasores, mas como libertadores, muitas vezes guiadas por chefes locais que haviam recebido ordens diretas, através de canais secretos, do homem preso em Nova York. A inteligência militar americana admitiu internamente que a cooperação da máfia poupou milhares de vidas de soldados americanos. O gangster que o governo rotulava como o maior câncer da sociedade era agora o seu cirurgião de campo mais valioso. Enquanto os canhões silenciavam na Europa, Luciano começou a preparar sua fatura. Em 1945, com o fim da guerra, seus advogados entraram com um pedido de clemência, baseado em sua ajuda extraordinária ao esforço de guerra. O governo americano estava em uma posição delicada. Admitir publicamente a aliança com o maior criminoso do país seria um escândalo político sem precedentes. No entanto, os oficiais da Marinha que trabalharam com ele deram depoimentos secretos sob juramento, confirmando que Luciano havia sido um aliado leal e eficaz. Em 1946, o governador de Nova York, Thomas Dewey, ironicamente o mesmo homem que havia colocado Luciano na cadeia anos antes, comutou sua sentença. O acordo, no entanto, tinha um preço amargo: a deportação imediata para a Itália. Luciano nunca mais poderia pisar em solo americano. Para o governo era a maneira de pagar a dívida e se livrar do problema ao mesmo tempo. Para Luciano era a liberdade, mas uma liberdade com gosto de exílio. A partida de Luciano de Nova York foi digna de um herói de guerra, embora cercada de segredo. Ele embarcou no cargueiro SS Laura Basílio sob guarda pesada, mas com um sorriso no rosto. No porto, muitos dos trabalhadores que ele ajudou a organizar para a Marinha observavam em silêncio, prestando um respeito que não se vê em funerais oficiais. Ele havia entrado na prisão como um condenado sem esperança e estava saindo como um homem que dobrou a vontade da maior potência militar do mundo. O legado da Operação Submundo permanece como um dos capítulos mais controversos da história americana. Críticos argumentam que o governo deu à máfia uma legitimidade e um controle sobre os sindicatos portuários que levaria décadas para ser combatido. Mas, para os estrategistas navais de 1942, o cálculo era simples. Entre o crime organizado e o nazismo, a escolha era óbvia. Luciano usou essa lógica a seu favor. Ele provou que o poder não é apenas sobre quem tem mais armas, mas sobre quem sabe gerenciar o caos. Ao chegar na Itália, Luciano não se aposentou. Ele usou os contatos que reativou durante a guerra para construir um império global de tráfico, que faria seus negócios em Nova York parecerem pequenos. O favor que ele prestou à Marinha Americana deu a ele a imunidade e o prestígio necessários para operar na Europa do pós-guerra com quase total impunidade por anos. Ele era o homem que ajudou a vencer a guerra, o gangster que salvou navios e soldados, uma lenda viva que caminhava pelas ruas de Nápoles como um monarca exilado. A história de Luciano e a Marinha é a prova definitiva de que a moralidade é um luxo de tempos de paz. Em tempos de guerra, o que importa é a eficácia. Lucky Luciano nunca foi um santo, e ele nunca fingiu ser. Ele era um homem de negócios, e naquela transação específica, ele vendeu a segurança dos Estados Unidos por sua própria liberdade. Ele jogou o jogo político no nível mais alto possível e venceu.
Enquanto os generais recebiam medalhas, Luciano recebeu seu passaporte para a liberdade, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e uma lição brutal sobre a natureza do poder. Muitos perguntam se ele sentiu algum orgulho patriótico. Aqueles que o conheceram dizem que o único orgulho de Lucky era o de saber que, quando o mundo estava desabando, os homens de terno e farda que costumavam cuspir em seu nome tiveram que se curvar e pedir por sua ajuda. Ele transformou a necessidade do Estado em seu maior triunfo pessoal. No fim, a guerra terminou, os navios pararam de explodir e Lucky Luciano saiu caminhando, provando que, se você tiver as chaves certas, até as portas de uma prisão federal se abrem diante do interesse nacional. Esta crônica encerra um ciclo de poder que começou nas ruas do Bronx e terminou nas costas da Sicília. Lucky Luciano não apenas viveu a história, ele a moldou conforme sua conveniência. Ele foi o vilão, o prisioneiro e o herói secreto tudo ao mesmo tempo. E enquanto as águas do Hudson continuam a correr sob as pontes de Nova York, elas guardam o segredo daquela aliança sombria, um lembrete de que, nas engrenagens do mundo, o óleo que faz as máquinas girarem muitas vezes é fornecido por mãos que ninguém quer apertar em público. Gostou de descobrir como o submundo salvou o esforço de guerra americano? A trajetória de Lucky Luciano é cheia de momentos em que a realidade supera a ficção. O chefão não era apenas um criminoso, ele era um mestre da geopolítica das sombras. Se você quer continuar explorando as lições brutais de poder e os segredos da era de ouro da máfia, inscreva-se no canal e ative o sino. No próximo vídeo vamos analisar como Luciano e Meyer Lansky criaram o Sindicato Nacional do Crime, unificando todas as gangues sob uma única bandeira financeira. Deixe seu like e comente. Você acha que o governo americano fez certo em soltar o maior criminoso do país em troca de ajuda na guerra? Quero saber sua opinião nos comentários. Vejo você na próxima história de poder.